Nos últimos anos, algumas importantes celebridades mundiais, bem como políticos, têm sido fotografadas ou filmadas com um de seus olhos roxo. E uma teoria bastante sinistra já saiu desses estranhos acontecimentos. Olhe os olhos deles. Os hematomas teriam sido causados por acidente ou podem ser parte de um ritual ou alguma coisa a ver com os Illuminati, como muita gente andou dizendo. O que está acontecendo? Ok, eu concordo que todos nós, seres vivos, estamos sujeitos a nos acidentar. Tanto os humanos como animais. E até mesmo plantas, quando são afetadas de alguma maneira, apresentam sinais como se fossem feridas mesmo. Contudo, quando alguns fãs prestaram mais atenção às suas celebridades preferidas, que começaram a aparecer com os olhos esquerdos roxo, muitas perguntas também ganharam vida. Seria apenas coincidência? Se sim, são muitas. E muitas coincidências já deixam as pessoas desconfiadas. A lista de celebridades é grande. O ex-presidente George Bush, a cantora Jennifer Lopez, o cantor Boy George, os atores Robert Downey Jr., Adam Sandler, o falecido príncipe Philip, o rapper Pharrell Williams, entre muitos outros. Até o Papa Francisco foi colocado nessa teoria. E, sinceramente, é algo que você é quem vai decidir se trata apenas de uma teoria conspiratória sem qualquer sentido ou se o Clube do Olho Negro pode ser mesmo algo relacionado aos Illuminati. Vamos tentar entender essa loucura toda, ok? Enquanto alguns teóricos do fim do mundo acham que isso é um sinal negativo para a humanidade. Primeiro, que tal um pouquinho de teoria de conspiração? O termo teoria da conspiração foi armado por volta do ano de 67, quando um memorando da CIA foi divulgado explicando como responder às críticas sobre a Comissão Warren. É bom lembrar que essa comissão foi criada pelo então presidente americano Lyndon Johnson em 29 de novembro de 63 para investigar o assassinato do presidente John Kennedy, ocorrido em 22 de novembro de 63. A comissão liderada pelo chefe de justiça Earl Warren concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ao assassinar Kennedy e que não houve conspiração. No entanto, suas conclusões foram controversas e geraram muitas teorias da conspiração ao longo dos anos. Ser chamado de teórico da conspiração tinha uma conotação negativa e era usado para insultar o acusado. Ao longo dos anos, muitos de nós assistimos a eventos estranhos se desenrolarem bem diante de nossos olhos. Às vezes, esses eventos não parecem corresponder à narrativa que nos é passada pela mídia ou até mesmo pelo governo. E então ficamos com um monte de perguntas sem respostas, o que nos faz pesquisar por conta própria, já que não temos outra alternativa. E é por isso mesmo que estamos aqui hoje para discutir uma conspiração em particular que eu acho muito interessante. Há alguns anos, os magos da internet começaram a notar um padrão, digamos, familiar entre pessoas da realeza, do mundo político e também das artes cênicas e musicais. Dê uma olhada nas próximas imagens e observe o que há de comum entre esses famosos. Percebeu? Todos eles estão com seus olhos roxos. E, claro, a teoria que eles sejam integrantes de uma sociedade secreta não demorou muito a surgir. Pelo menos à primeira vista, isso é realmente estranho, não é não? Afinal, quais são as chances de todas essas pessoas extremamente famosas aparecerem em público com um olho roxo? Resultado de uma luta? Como elas conseguiram esses hematomas horríveis? Não foi à toa que os magos levantaram a hipótese de todos eles estarem envolvidos no tal Clube do Olho Negro ou Black Eye Club, originalmente em inglês. E não poderia ser por outro motivo. A primeira teoria gira em torno da transferência de consciência. Ultimamente temos visto uma grande divulgação dessa ideia em nossos filmes e programas de TV, por exemplo, Altered Carbon, na Netflix, ou Cópias, de Volta à Vida, estrelado por Keanu Reeves. A ideia de transferir pensamentos, sonhos e memórias para um disco rígido para serem transferidos para um novo corpo hospedeiro não é um conceito novo. Na verdade, é antigo. Em sua essência, a ideia de transferência de consciência é a chave para a imortalidade, a capacidade de viver para sempre, algo que sabemos que gente de classes mais altas
tem almejado encontrar praticamente desde o início dos tempos. Embora não seja uma organização oficial, o chamado Clube do Olho Negro refere-se a um número crescente de figuras públicas, incluindo políticos, celebridades, empresários, influentes e líderes globais que misteriosamente apareceram em público com um olho roxo. Curiosamente, embora alguns tenham apresentado ferimentos no olho direito, a maioria dos casos envolve o olho esquerdo. Mas o que explica essa manifestação de olhos roxos entre indivíduos tão poderosos e influentes? Mesmo com o atual ciclo de notícias de 24 horas e a proliferação de câmeras em celulares, é difícil lembrar de figuras públicas com olhos roxos antes dos anos 2000. O Clube do Olho Negro parece dividir-se em duas grandes categorias: aqueles que ocupam posições de destaque na política e no governo, e aqueles envolvidos no entretenimento em Hollywood. Seria possível que existam membros também nas áreas científica e militar? É provável. A internet tem sido um terreno fértil para especulações sobre esse fenômeno estranho. As teorias vão desde rituais de sociedades secretas que envolvem golpes na cabeça dos participantes, abduções alienígenas e soul scalping, ou escalpelamento de alma, em português, um conceito que sugere a substituição dos líderes mundiais por consciências alienígenas. Outra teoria propõe que esses hematomas são uma forma de punição dentro dessas sociedades secretas, funcionando como um sistema de controle interno. Há ainda quem acredite que esses olhos roxos são resultados de procedimentos médicos relacionados à extensão da vida ou preparativos para viagens espaciais. Uma visão menos radical sugere que todo esse fenômeno não passa de uma manobra da indústria do entretenimento, aproveitando-se do crescente interesse do público pelos Illuminati. Mas mesmo que fosse apenas uma estratégia de marketing, isso implicaria que a indústria do entretenimento está utilizando rituais ocultos para moldar comportamentos e consciências. O resultado, em última análise, seria o mesmo. E o fato de que muitos artistas de sucesso, especialmente no pop e no rap, utilizam o simbolismo dos Illuminati em suas performances, sugere que esses rituais estão sendo abertamente exibidos. As pessoas podem tratar isso como uma brincadeira, mas participar de um ritual, mesmo que simbólico, é ainda participar de algo que permeia profundamente as camadas hierárquicas da indústria do entretenimento e, aparentemente, define o sucesso dentro dela. O que é que você pensa sobre tais teorias? E o que dizem os envolvidos nessa teoria? Doja Cat, por exemplo, apareceu com um visual dramático na Paris Fashion Week de 2022, que não só surpreendeu o público, como também fez levantar suspeitas de que ela também era membro do Black Eye Club. Doja, no entanto, apresentou uma das explicações mais lógicas e sem qualquer vínculo com as teorias levantadas pelos magos da internet. Something where I had a black eye, split nose, split lip, and a beautiful kind of like, maybe my lashes are really pretty and we kind of just make it glam at the same time. Pois é. Maquiagem. Será que os conspiracionistas de plantão vão continuar insistindo depois de uma explicação como essa? Uma maquiagem, gente. E mais, é possível ver no vídeo que ela está sendo maquiada de forma a parecer que realmente está com o olho machucado. Agora, a pergunta: por que ela fez isso? Ora, porque ela é uma artista. E, como tal, é uma necessidade chamar a atenção de alguma forma. E ela não fez isso com a intenção de passar uma mensagem dos Illuminati para o público. Ou não. A cantora e atriz Jennifer Lopez também foi alvo dos teóricos quando apareceu publicamente com um hematoma considerável. Seth Meyers, do programa Late Night, levantou a questão quando Lopez foi a convidada da noite. Wonderful. Thank you. Because I saw on Instagram that I guess while you were shooting an episode of your show, you got a black eye. You did, right? I'm not... Para os que acreditam na teoria dos Illuminati, Jennifer Lopez certamente teria passado pelos ritos de iniciação para se tornar uma integrante do Clube do Olho Negro. Ou, conforme alguns querem que seja, uma marca que prova que, assim como seus colegas famosos, a cantora também está sendo preparada para ter seu clone na Terra. Ou essa Lopez que vimos já seria o próprio clone. Com a palavra, Jennifer Lopez. It's an unusual story, but I've
Sometimes when I record records, I lie down on the floor and they put the mic above me. The engineer was like switching the microphone and it fell and it was like literally a 50-pound weight. Oh my goodness. Fell on my face. And I was like, and I started bleeding. Adam Sandler é também um ator muito famoso, não só nos Estados Unidos, como em praticamente todos os países que adoram uma boa comédia americana, que precisou ir à TV explicar o porquê de seu olho ter ficado roxo. As informações apressadas divulgadas em redes sociais, especialmente no TikTok, é que ele seria outro incluído no velho clube dos olhos roxos e famosos. Geralmente, quando uma coisa sem tanta maldade, mas claro, sem um pingo de verdade, é dita sobre um ou outro famoso, eles normalmente não dão importância. Mas há pessoas que insistem tanto em algo negativo que sim, acaba incomodando muita gente. Não foi o caso de Sandler, que explicou a causa de seu hematoma no programa Good Morning America, com bom humor. Aliás, ele considerou a causa disso patética. Veja aí. I had my phone in the middle of the bed. I kicked my feet up. The phone went flying, hit me in the head. I refused to acknowledge it. I felt blood. I said, there's something going on, but I got... No caso do Papa Francisco, que também não foi perdoado, a história é algo muito comum e possível de acontecer. Mas para os conspiracionistas, uma pessoa mundialmente conhecida não pode se machucar jamais. Que coisa, né? Veja o motivo pelo qual o Papa se machucou, quando muitos dizem que ele passou pelo ritual dos Illuminati. Mi sono schierato lì per salutare I bambini e non ho visto il vetro e bum! De onde saiu essa teoria e olho roxo com Illuminati? A história é um tanto louca, mas é divertido ouvi-la. Tudo começou com um homem chamado Donald Marshall. Em outubro de 2012, uma carta surgiu em um fórum da internet detalhando uma experiência angustiante em um laboratório de clonagem do governo. A carta foi escrita por um homem chamado Donald Marshall. Marshall afirmou que a sociedade Vril, os maçons e os cientologistas se uniram e formaram os Illuminati, e que eles haviam construído enormes centros de clonagem subterrâneos para propósitos sinistros. Nessas entrevistas, Donald detalha a existência do Vril. Vril refere-se a uma entidade reptiliana parasítica que se alimenta da energia dos humanos. Essa energia é frequentemente referida como Yush. Donald passou a descrever 3 tipos diferentes de Vril. O tipo 1 é o menor deles. Segundo ele, o tipo 1 possui um tipo de tromba que é usada para transferir o parasita para um hospedeiro humano. Acredita-se que essa transferência ocorra através do olho do hospedeiro humano. Isso é às vezes conhecido como escalpelamento de alma, como eu disse anteriormente. O Vril tomaria o corpo do hospedeiro e essencialmente viveria seus dias como o hospedeiro sem que nós, pessoas comuns, soubéssemos, enquanto eles realizam sua missão nefasta de, eventualmente, nos dominar a todos. Assim, podemos teorizar que o olho roxo é resultado de ser controlado por um Vril. Mas, nas palavras de Marshall, assim ele define os Vril. Esses lagartos têm uma propriedade biológica única em seu corpo. Os lagartos têm o que é chamado de tromba. É um cérebro injetável e coluna vertebral. Os pequenos são usados para controlar pessoas, porque a tromba dos pequenos lagartos tipo 1 é pequeno o suficiente para entrar em um olho sem danificá-lo, pois eles supostamente fazem isso em animais com globos oculares maiores, provavelmente dinossauros. Esses parasitas invadem o cérebro humano de uma forma única. Uma espécie de capa na parte superior da cabeça deles se abre, algo que eles só podem fazer uma vez na vida. Ao fazer isso, eles puxam a coluna vertebral do humano junto com eles. E para isso acontecer, a pessoa precisa estar imobilizada ou inconsciente. O parasita então entra pelo olho e se enrola ao redor do nervo óptico, guiado por uma sensação de sabor que dizem ser de caramelo quando chega ao seu destino. Nesse ponto começa o que eles chamam de suor do cobertor, que é o líquido na medula espinhal que sai da coluna. Esse líquido contém tudo o que o lagarto é, enquanto seu corpo original morre e não pode voltar mais, tornando o processo irreversível. As células parasíticas desse líquido entram no cérebro da pessoa. Com isso, a consciência original da pessoa desaparece e o corpo é completamente dominado pelo parasita. O lagarto agora, controlando o corpo humano, se torna mais inteligente como humano
E com o tempo ele desenvolve erupções na pele e perde cabelo, mas na verdade é menos inteligente que a pessoa original. Eles imitam o comportamento humano porque sabem que sua sobrevivência depende disso. E fazem isso muito bem, até com outros animais, imitando instintivamente seus comportamentos. No passado, drones apagaram qualquer registro da existência desses lagartos raros, destruindo carvings egípcios nas paredes e queimando livros que mencionavam esses seres. Marshall mencionou especificamente a rainha da Inglaterra e o príncipe Philip, ao compartilhar suas experiências, assim como muitas outras celebridades. A teoria seguinte que explica os hematomas é por meio de um ritual Illuminati. O simbolismo do olho único é comumente encontrado ao nosso redor e é constantemente usado para simbolizar os Illuminati. Isso, então, poderia ser um rito de passagem para as mais altas patentes dessa sociedade secreta sombria? Muitas iniciações de gangues envolvem algum tipo de agressão física. E talvez estejamos testemunhando a evidência exatamente disso. Outros teorizam que o olho roxo é resultado de um uso excessivo de adrenocromo. Antes considerado nada mais do que uma lenda de vampiros, agora está sendo revelado com mais precisão como verdade, já que o sangue dos jovens possui propriedades rejuvenescedoras. O adrenocromo é produzido quando a adrenalina é oxidada na corrente sanguínea. Quando esse sangue é consumido, dizem que ele cria uma sensação de euforia. Rumores pela internet sugerem que essas elites estão colhendo o sangue e o adrenocromo dos jovens para alcançar essas sensações e também por suas propriedades anti-envelhecimento. Isso gerou, inclusive, uma movimentação ilegal nos Estados Unidos, quando os jovens passaram a anunciar 1 litro de seu sangue por até $8.000. Tá bom para você? Insólito, né? Aliás, tome cuidado, viu, para não se machucar na região dos olhos, porque você pode ser confundido com um Illuminati. Ou ainda como um vril. Já imaginou? Um lagarto dentro de você?